Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu sou Eustáquio André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Hoje nós estamos aqui ao vivo mais uma vez para abordarmos um assunto de extrema relevância e como o nosso trabalho sempre foi nesses 5 anos que completamos agora, nesse mês aqui, dia 27 de julho, o Vida Inteligente vai fazer 5 anos no ar, o nosso principal objetivo é desmistificar e desmitificar todos os temas possíveis. Claro que nós não somos os donos da verdade, mas nós procuramos sempre apresentar uma nova versão sobre as velhas coisas, uma versão que outrora não era apresentado ou não é ainda hoje apresentada por não interessar, nem comercialmente, nem sensacionalisticamente, vamos chamar assim. E o Vida Inteligente sempre primou por trazer a verdade. Porque a verdade, ela é a verdade de cada um. Eu já tive diversas verdades, você também. Isso é o que a gente busca a cada dia, nós temos novas revelações. Então, nós aqui no Vida Inteligente sempre procuramos trazer subsídios para que a gente possa estar sempre suprindo o nosso conhecimento. E estamos muito gratificados durante todo esse período, porque a reciprocidade, a grande família que nós estamos conquistando, nos sintonizando com ela todas as quintas-feiras aqui, faz com que a gente perceba que está no caminho certo. Hoje nós sempre falamos também sobre a questão do tempo. Já teve aqui temas, nós usamos o programa inteiro para falar de tempo. Já falamos muitas vezes aqui sobre profecias no bom sentido, por que elas também não se realizaram. Ainda no programa de 15 dias atrás, abordávamos mais uma vez a questão do tempo, que hoje nós não temos mais dias de 24 horas, né, porque na verdade são 16, esse tempo corrido que a gente tem, esse universo dinâmico que está, faz com que não percebamos, ou então não consigamos fazer tudo no tempo que a gente fazia no passado, mas em breve também nós vamos nos adequar a esse novo tempo. Hoje, o nosso tema é os tempos que estão advindo, os tempos que estão mudando, umas coisas novas que estão por vir e que estão acontecendo e que são científicas. Nós não vamos trazer hoje para vocês nada de fantasioso. Somos avessos às coisas fantasiosas. Por que eu posso dizer de cátedra? Porque eu já fui um homem que viveu no mundo da fantasia durante muito tempo. Eu acreditava que aquilo era real para mim. Eu vivi no mundo da ilusão muito tempo. Então eu posso falar sobre isso porque eu já trilhei esse caminho e respeito quem está trilhando esse caminho. Eu era muito feliz quando eu fazia isso, quando eu tinha essa crença, essas verdades que hoje já não tenho mais substituídas por outras. Então hoje o tema, ele aborda o assunto calendários. Vamos esclarecer a origem dos calendários, nós vamos falar sobre calendários, e nós vamos falar também sobre o que está acontecendo em termos astrológicos. E astrologia, como vocês bem sabem, a astrologia é uma ciência seríssima. Nós não vamos tratar aqui a astrologia como se trata em jornal, uma astrologia generalizada. Nós estamos trazendo aqui um especialista que vocês já conhecem, eu já vou apresentar já, e que conhece profundamente o tema e vai nos esclarecer, vai mostrar o que há de real e o que há de fantasioso se falando a respeito disso. Então, apresento para vocês aqui o meu querido amigo e irmão, amigo de longa data, um dos primeiros amigos que eu fiz aqui em Florianópolis e que respeito muito, professor Jaime Lopes Dalmau. Você está bom, Dalmau? Ô, amigo, obrigado aí por... Prazer em recebê-lo aqui novamente. Muito obrigado, é sempre um prazer conversar contigo. Assim é gostoso, porque além da gente se entender, trocar muitas ideias, temos muitas coisas afins, falamos sobre as mesmas coisas. E antes de eu começar o programa e passar definitivamente a palavra para o Jaime, o nosso querido amigo e irmão, mais uma vez, Luiz Roberto Sefrim, nos agraciou com mais 9 exemplares do livro. Você vê para mim, Jefferson, dá um close de novo aqui. Com o livro do Sefrim, como é que é o título? É Sensibilidade e Consciência, um livro de 400 páginas que você vai se deliciar, se deleitar
totalmente de graça. Basta ligar para 3222-1137 e dizer, é meu. Dá o seu nome, o Fernando vai passar o endereço aqui da TV. A partir de amanhã você pode vir buscar o seu livro aqui. 3222-1137, ligue e ganhe o livro Sensibilidade e Consciência totalmente de graça. Vamos lá, Dalmal. Calendários. Existe uma confusão enorme. Eu, por exemplo, disse que há duas certezas da vida, né? Uma de que nós vamos passar para o lado de lá, né? E a segunda é que hoje, por exemplo, não é 8 de julho de 2010. Teríamos que ajustar, né? Teríamos que ajustar. Mas a humanidade a raça humana é uma raça que aprendeu a viver pelas médias, né? Então a vida continua, embora as medidas de tempo não sejam exatamente aquelas, né? Como é que nós começamos? Que noção nós temos, assim, vamos dizer? Como é que surgiram os calendários? Qual foi a primeira referência de tempo, assim, de que nós temos conhecimento? Bom, teríamos que ir para os primórdios da raça humana, quando o ser humano já se considerava vitorioso por não andar de quatro, já começava a andar bípede, mas claudicando, sabe como é que é? E naquele tempo os homens não tinham o grau de inteligência que temos hoje, muito menos o grau de informação que temos hoje. E para eles era um mistério que eles viam o sol na sua caminhada, eles achavam que o sol é que caminhava, eles não tinham nem noção que era a Terra que estava girando, o sol estava lá parado. E, de repente, a claridade do dia se transformava na escuridão da noite e eles entravam em pânico. Aí todos eles se acumulavam dentro de uma caverna, rezando para que nenhum animal feroz fosse lá visitá-los e para procurar o jantar. Bom, e aí eles começaram a se dar conta de que o dia se sucede à noite, a noite se sucede ao dia, assim interminavelmente. Depois da evolução, eles começaram a notar que a lua, que aparecia à noite, às vezes, não era sempre, então eles achavam que a lua era meio assim instável. Mas não é, a lua roda o tempo todo ao redor da Terra, como, entre aspas, eles achavam que o Sol rodava ao redor da Terra, mas tinha época que a lua estava iluminando ali, era quase um dia, né? De tão bonita que é, luminosa, cheia e tudo. De repente ela começava a ser comida, era o minguante. De repente a lua desaparecia e eles diziam, cadê a lua? Cadê a lua que não ilumina o céu da gente? E assim foi. E eles começaram a notar que haviam quartos de lua. Então eles jogaram 4 quartos de lua. A nova, a crescente, a cheia e a minguante. Astrologicamente hoje nós temos 8 fases lunares, né? Opa! Que dentro das técnicas astrológicas informam características do temperamento da pessoa, pelas 8 fases da lua. Então, também eles começaram a notar que existiam as estações. E no inverno eles não sabiam explicar por que fazia um frio desgraçado. No verão eles não sabiam explicar por que também fazia um calor desgraçado. No outono as folhas caíam. Na primavera as árvores ficavam cheias de flores. E eles começaram a notar, e com o correr dos séculos, eles se deram conta de que os astros tinham alguma coisa a ver com isso. E como é que eles punham isso aqui? Como é que eles documentavam isso, Jaime? Você tem alguma referência sobre calendários passados aqui? Sim, eles notavam, por exemplo, considerando a linha do horizonte, eles consideravam que durante o ano, por exemplo, o sol começava nascendo aqui, hoje. Amanhã ele nascia um pouquinho mais para lá, e depois assim, ia indo até chegar num determinado momento e depois parecia que o sol voltava. Sim. Então, eles começaram a se dar conta disso e eles evocaram alguns pontos importantes que eles notavam que quando o sol chegava num determinado lugar, alguma coisa em termos de clima mudava. Sim. Aí eles fizeram alças de mira, que nem revólver, com os gigantescos monumentos de pedra. E um dos mais antigos que ficou até hoje está lá na Inglaterra, né?
Que é o Stonehenge. Stonehenge. E tem... Só vou colocar, deixa só o Fernando acabar. Estão ligando aí um monte por causa do livro aí? Isso. Assim que o Fernando desligar, ele já põe. Então... Fernando, põe Stonehenge aí para nós. Aquela é a primeira da sequência, Jaime? São duas fotografias. Duas. Uma que Só é a pra alça de mira exatamente quando aparece o solstício do Isso. verão, né? Deixa E a ele outra é uma colocar. vista aérea de Stonehenge, o que sobrou de Stonehenge. Cientistas, astrofísicos andaram estudando Aí isso já é Stonehenge, né? Aí os cientistas andaram estudando esse conjunto de megálitos e chegaram à conclusão de que são várias alças de mira, por aí você... Realmente o Sol transita por entre as pedras aí, Exato. mostrando as estações. E também estrelas. Também eles chegaram à conclusão que o brilho das estrelas se encaixava. Põe dentro anterior das também, alças. Fernando, se possível. O anterior ou posterior? Não sei como é que está aí Acho que na é o sequência. posterior, vamos ver. É isso, exatamente. Esse é exatamente quando o Sol está nascendo, bem na alça de mira. Isso lembra Tianuhaco? Tianuhaco. Isso, lá que eu estive lá na Bolívia também, é o Portal do Sol, a Porta do Sol, A né? Porta do Sol. Muito interessante. Então, várias civilizações montaram essas coisas. E a partir dessas marcas é que começou a se criar os calendários, né? Exatamente. E também, veja, no Antigo Egito, os sacerdotes do Egito, que eram os detentores do saber, eles regulavam, estudavam as cheias do Nilo, que era quando o Nilo... Isso é verdade também, né? Eles fizeram um calendário, né? E o nome, de onde vem, Jaime? Calendário e calenda, tem alguma coisa? Calendas, né? As calendas. E no Antigo Egito, uma cidadezinha hoje chamada Comombo. Comombo. Fica no Médio Nilo. Sei. Né? Lá, bem na beira do rio, tem um templo de mais ou menos 3.000 anos Você atrás. já esteve lá? Já. Já esteve? Eu estive. Eu sei que você esteve no Egito. Essa fotografia que eu vou mostrar agora fui eu que tirei numa das Põe lá, paredes Fernando, do a templo. próxima. É um calendário das cheias do Nilo. E mais, nesse calendário está a época em que... Isso aí. Nesse calendário está a época em que os sacerdotes diziam para o povo, comecem a plantar. Aí depois diziam, olha, se preparem para a colheita e colham rápido que já está chegando a cheia aí. E o interessante é que esse templo era dedicado ao deus Sobek, o deus crocodilo, que era o deus da medicina dos antigos egípcios. Dos antigos egípcios, sim. E justamente esse templo era o único templo que era inundado pelo Nilo, totalmente inundado. Por quê? Porque era para deixar os crocodilinhos visitar lá o templo deles. Olha que interessante, olha só. E o templo, inclusive, era construído de tal maneira, porque não existia cimento naquela época, era pedra sobre pedra por gravidade. Então, eles faziam uns encaixes entre as pedras para não deixar que a água do rio deslocasse as pedras. Sem dúvida. Então, quando o Nilo descia, o templo estava imundo com aquela água barrenta. Aí eles lavavam, coisa e tal, tereré, mas o templo estava inteiro, né? E nas paredes do templo estava todo o receituário que os sacerdotes egípcios usavam para curar as pessoas. E isso aí, eles utilizam ainda hoje isso aqui ou não? Pelo menos o pessoal nativo ainda? Não, porque a escrita do Antigo Egito só os eruditos conhecem, né? O povo não conhece mais nada. Não foi passado isso para o povo, tá? É aquele negócio, a classe dominante tem o poder da ciência. Sempre, em todos os lugares. O resto do pessoal, coitado, tem razão. Não sabe nem ler. Então, tem isso. Já na idade também antiga, na Polinésia, descobriu-se, eu peço a próxima... Deixa o Fernando acabar de... Hoje tá bom ali, 3222-1137, os livros estão saindo, então, e como o programa é ao vivo, é assim mesmo. Já já a gente põe a outra imagem sobre... Versicapisces. Versicapisces? Os primeiros encontrados eram feitos de bambu. Na realidade, são... O que é isso? O que nós vamos mostrar agora? Né? Dois círculos. Dois círculos que eles são quase que unidos, né? Mas tem um pequeno espaço, né? É isso, já tá na tela. Exato. E com isso,
o pessoal da Polinésia, que saía andando naqueles catamarãs entre aquelas ilhas e tudo, eles se orientavam pelas estrelas, usando o Verso Capices. E, através da posição das estrelas, eles também eram capazes de dizer se era verão, inverno, quando é que uma estrela ia subir, quando a outra ia descer. E daí, o uso desses aparelhos, entre aspas, claro. Eles criaram os calendários. Interessante, porque eu estive 3 vezes em Machu Picchu. Em Machu Picchu tem uma pedra cavada, onde aquilo lá, os astrólogos do passado, vamos dizer, os incas, eles enchiam aquilo de água e de noite eles olhavam a luz da lua refletida naquela coisa e eles faziam os mapas astrológicos deles, né? Exato. Então a tecnologia é fabulosa. Eu acho que alguma coisa similar a esse polinésio que você mostrou, maneira, né? Sim. Isso aqui tem inclusive uns tratados de pessoas que estudaram Verso Capices, porque na época a tradição era oral, né? Sim. Aí o pessoal começou a descobrir coisas e aí começou a escrever sobre elas. Tem cada volume desse tamanho das inúmeras utilidades do Verso Capices. Puxa, que bacana. E eles utilizam até hoje ainda ou não? Polinésio ainda a gente vê muitos nativos de lá, né? Acho que atualmente estão usando GPS. Bom, tá. Até na Polinésia, os polinésios. Pô, tranquilo. É mesmo? O pessoal, olha, você vê essas tribos perdidas que são aculturadas, daqui a pouco você vê o cara lá com radinho de pilha. Perde todo, eles não índio, perdem nada, eles têm uma curiosidade incrível. Perdem toda a originalidade. Eles acabam perdendo os seus costumes. Infelizmente, né? É por aí. Agora, temos também... Com isso, eles descobriram o fenômeno da eclíptica e dos 12 signos zodiacais. Tá. Com base nisso, aí eles começaram a dividir o ano em 12 meses. E isso, estamos falando em 3.500 anos antes do dia de hoje. Antes de hoje, tá. Então, uma ocasião, no Museu do Cairo, estava passeando lá visitando os sarcófagos, e eu encontrei um sarcófago e digo, isto eu conheço. E pode mostrar aí também, põe aí, né? Fernando. Era uma mulher, né? Assim, nessa posição, né? Parecia até que ela estava sendo assaltada. E ao redor dela... Isso, tá aí, ó. Isso. Ao redor dela, eu notei alguns desenhos que eu fui analisar com cuidado. Eu digo, opa, estavam lá os 12 signos zodiacais exatamente com o mesmo glifo que nós conhecemos hoje. Se você se aproximar do monitor da sua TV, você vai perceber que do lado esquerdo e do lado direito você vai ver os símbolos. Você tem touro, você tem Áries, você tem os gêmeos, você tem o caranguejo, você tem a virgem, você tem o leão, todos os signos em ordem. E nós estamos falando isso em coisa de 3.500 anos aí, atrás. Quer dizer, pode-se falar muita coisa da astrologia, inclusive que ela é velha. Pode ter certeza, é uma ciência velha mesmo, e antiga. Na outra imagem, nós temos justamente o porquê, com tantas constelações e estrelas e isso, tudo, essa mesmo. nós temos, porque é que justamente essas 12 é que são as importantes. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Eu vou te fazer uma pergunta agora, que já fiz para você, eu acho que 10 anos atrás, não lembro, que a gente já esteve em televisão falando junto. Até. Ofiuco, onde entra Ofiuco nessa história? Olha, na Seria realidade... a 13ª constelação, né? Sim. Qual é a importância de Ofiuco? Bom, na realidade, Ofiuco estaria fisicamente localizado entre a constelação zodiacal de Escorpião e a de Sagitário. Sim. Na realidade, é um componente a mais de informação. Seria só de informação. Teria alguma influência, vamos dizer? Eu creio que não, né? Porque... Sabe que fica muito mais fácil, matematicamente, digamos, dividir o círculo em 12 partes do que em 13, né? Se você divide 360 por 12... É isso que eu ia te dizer, né, claro. dá uma boa
divisão. Sim. Agora, divide 360 por 13, vai dar graus, minutos e segundos. Já complicaria um pouquinho, já acho que mudaria muita coisa. Obtendo simplificação, decidiu se manter em 12. Aproveitando também, que já falamos sobre isso, mas é oportuno já que tocamos no assunto. Como fica o estudo da astrologia nos mapas e na própria... Daqui a pouco que nós vamos falar sobre os tempos que estão vindo. Como fica o fator Plutão? Eu acho que, astrologicamente, o fato deles terem dito que não é mais planeta, ele interfere ou não na interpretação ou no movimento do universo? Nada. Acho que muita gente pergunta isso aí. E agora? Como é que fica? Porque, veja bem, em astrologia, cada planeta representa um verbo. Ele é simbólico, né, Jaime? É simbólico. Simbolismo. Simbólico. Então, são aqueles cientistas matemáticos que eles dizem, ver para crer. Se eu não vejo, se eu não toco, se eu não cheiro, se eu não ouço, não existe. Claro. Né? Então, é relativo, porque, por exemplo, vocês estão nos vendo pela televisão, é um fato. Mas acontece que, pela teoria científica, a eletricidade não existe. Por que não existe a eletricidade? Porque ela não foi explicada cientificamente. Ninguém sabe exatamente o que é que provoca a eletricidade. Nós sabemos gerar eletricidade. Nós mesmos somos corpos elétricos, nós somos seres, somos claro, corpos, sim. Nós geramos energia elétrica da ordem de milionésimo de ampere, mas sim. geramos energia. Agora, o importante é que, por observação, você começa a notar certos fenômenos. E você começa a pautar a sua vida, você começa a adaptar a sua vida a esses fenômenos. Não é isso? A astrologia é a mesma coisa. Os planetas são verbos. Os planetas nos signos são como esses verbos são conjugados. Os planetas nas casas terrestres, calculadas em função de dia, mês, ano, hora e latitude e longitude das cidades, te dão 12 áreas físicas que são departamentos da tua vida, onde esses verbos são conjugados, da maneira que são conjugados, em que área das tuas vidas. Então, com isso, você começa a deduzir o mapa de uma pessoa. E aí você começa a dizer, olha, você é assim, você tem essa característica, você tem aquela outra. E as pessoas dizem, você tem razão. De onde você tirou isso? E aí você até acaba levando fama de bruxão, quando isso não tem bruxaria nenhuma. E você também, eu não sou vidente, eu não ouço vozes, eu não recebo espíritos. Sim. Isso é uma técnica que, inclusive, eu dou aula de astrologia e ensino para os meus alunos. Tanto é que você é professor de astrologia, né? Você já formou muita gente. Tanto é que você compartilha isso com as pessoas, você ensina, né? Você não guarda para si o conhecimento. Não. E as próprias pessoas vão desenvolvendo novas técnicas também. Novas técnicas. Baseadas em observações. Exatamente. E ninguém estaria fazendo alguma coisa na qual não acreditasse, se não tivesse confiança que lá poderia ajudar as pessoas. E nós estamos utilizando o mesmo método para descobrir novas coisas em astrologia que os nossos ancestrais que moravam nas cavernas, eles ficavam olhando e diziam assim, engraçado, toda vez que a lua surge ali acontece tal coisa, toda vez que aparece um negócio aí acontece tal outra. Aí eles começaram a fazer as estatísticas deles. Eu, por exemplo, aqui, todo mundo sabe porque aqui a gente fala tudo que tem que falar. O Vida Inteligente, ele começou num dia que eu fui fazer a pesquisa, se o dia era adequado, se a alunação era adequada, se o nome Vida Inteligente era adequado. Eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem. É verdade. Não é isso? Então, se a gente pode fazer tudo de acordo com como o universo é regido, nós vamos estar em consonância com ele. Olha, então você tá lastimavelmente, a humanidade, principalmente depois que veio a Revolução Francesa, aí veio o cartesianismo, veio o pessoal do puro racional, né? Joga fora as crenças, o que vale é a ciência. Tá, tudo bem, a resposta está no meio. Estamos vivendo um radicalismo científico, que agora tem muitos cientistas que estão tentando conciliar as duas coisas. Sem dúvida. Né? Há uma antiga profecia que diz, um dia ciência e religião andarão lado a lado. Sim, desde que
a religião seja feita do lado do religare verdadeiro, né? Sim. Aí eu não duvido Não que da andem lado a lado. crendice, nada disso. Perfeitamente, não da Né? crendice. Bom, então, O que nós temos adiante aí, Jaime? bom, nós temos o seguinte, nós damos muita ênfase à quantidade do tempo. Sim. Então, o calendário, os dias, os meses, os anos, as décadas, os séculos, a hora, o minuto, o segundo, e agora, em negócio de corrida automóvel, milésimos de segundo, essa coisa toda. Impressionante, Mas eu pergunto para o telespectador, quantos de vocês se preocupam com a qualidade do tempo? Essa é a grande pergunta. Aí vocês talvez estejam surpreendidos. Como? Que qualidade de tempo? Pois é, o tempo, como nós o vivemos, para cada um de nós tem uma qualidade. Por exemplo, tem pessoas que este momento é bom para eles planejarem a vida deles. Tem outros que o momento não é bom para planejar a vida, é bom para iniciar a mudança na vida. Tem pessoas que este é o momento bom para elas fazerem uma cirurgia, inclusive plástica. E tem outras pessoas que não devem fazer a cirurgia, porque vão morrer na mesa de operação? Não, não é por aí. Você pode estar num bom momento para fazer uma cirurgia e dar azar de que você pegou um médico barbeiro, ou o médico que está de ressaca, ou ele está na mesa de operação e sem querer alguém bate nele, assim, cutuca ele e ele sem querer corta com bisturi uma artéria, pronto, o paciente morre na mesa. Isso é mostrado no mapa, nas previsões astrológicas? Não, não. A astrologia não adivinha nada. Mas a astrologia, sim, me diz que você está num bom momento para se recuperar de uma cirurgia. Você está num bom momento para sofrer a agressão física que é uma cirurgia e teu organismo aguentar, ter energia suficiente para aguentar o que vai ser feito dentro dessa cirurgia. Isso é diferente. Então, há um momento para tudo. Olha, o Eclesiastes da Bíblia, sabe-se lá quantos anos tem esse livro? Sim. Já diz assim, há um tempo para tudo neste mundo. Há um tempo para plantar, há um tempo para colher. Isso. Há um tempo para guerra, há um tempo para paz. Há um tempo para abraçar, há um tempo para se manter longe dos abraços. E vai lá quase que um capítulo inteiro citando isso. Por que não diz, um tempo todo para isso, há um tempo para guerra, um tempo para paz, há um tempo para isso, um tempo para aquilo, e deu. Não, o autor do Eclesiastes mas listou N exemplos, mostrando que realmente temos que estar antenados na qualidade do tempo. E para isso é bom que tenhamos conhecimento. Nós temos que ter as medidas. Isto. E as medidas, mais uma vez, vêm da mesma fonte das medidas quantitativas do tempo, ou seja, das estrelas. Isso que é interessante. Agora nós vamos entrar num outro tema. Por que ele foi feliz em já entrar nisso, Jaime? Porque tudo são tendências, como ele acabou de dizer. Cada um de nós, como todos vocês sabem, não existe uma pessoa igual a outra. Nem o gêmeo univitelino é igual ao outro. Nasceu com diferença de milésimo de segundo, como o Jaime falou, segundos ou minutos, e uma impressão digital nunca é igual, e nós somos assim também dentro do cosmos. Se nós somos assim, cada um de nós tem uma história, que a minha história é diferente da do Jaime, que é diferente de você, telespectador, então cada um tem um momento que é propício para mim, não é propício para o Jaime. Eu tenho um momento de sorte, outro que não é tão favorável, então isso é muito importante. Como é que eu vou descobrir isso? Ou eu vou me conhecer a mim próprio, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Ou então eu vou procurar me conhecer através de técnicas, de profissionais que têm isso, ou do meu próprio estudo, eu vou buscar isso. Então isso é muito importante a gente saber e conhecer, como eu já disse aqui, o Jaime é um dos primeiros amigos que eu tive aqui, mudei para Florianópolis, estou aqui há 22 anos. E ele me ensinou, eu achei muito bacana quando eu procurei,
E ele me mostrou o meu jeito de agir, o meu jeito de pensar e o meu jeito de ser. Eu não sabia de nada disso, eu já era um marmanjo. Eu estou com 59, 22 anos atrás, 21 anos atrás, 37, não importa. Então, mas eu desconhecia. Então, a partir do momento quando você sabe que a sua tendência é ser de um jeito, a sua tendência é pensar de outro jeito, e a sua tendência é agir de outro jeito, aí você passa a ter consciência de que você faz 3 coisas diferentes e que você tem uma tendência, assim como as pessoas têm tendência a engordar, tem a pessoa a comer isso, a comer aquilo, a não se livrar de vício, compulsão por isso e aquilo, astrologia, te detecta todas essas coisas. E não adivinha nada, foi o que o Jaime falou. Não. Nada. Ele te diz que é como ele acabou de dizer. Você tem uma época que é favorável a você ter uma agressão física. A cirurgia é uma agressão. A mudar uma estética, isso aqui. A fazer um projeto, iniciar um projeto. Você tem um projeto, puxa, mas eu fiz tudo direitinho. Mas se você tivesse visto que a conjunção do astro tal que nós vamos entrar agora, não era favorável para você naquele momento. Então, isso é importante. Eu conheço muita gente, e eu sou um deles hoje não, já faz tempo, que não faz absolutamente nada, não inicia nenhum projeto, não faz nenhum planejamento sem antes verificar se a época que ele quer fazer isso é oportuna, é propícia. Isso é dependência? Não. Isso não é dependência, isso é inteligência. É diferente. É a mesma coisa que nós somos avessos à dependência, a mesma coisa né, que o camarada decide fazer um piquenique, compra tudo, prepara tudo, coisa e tal, mas esquece de procurar o serviço de meteorologia para saber se vai chover ou não. Falou tudo. No dia do piquenique, o Acabou. maior toroca que ele faz, come tudo em casa, mas não era esse o objetivo. E pragueja contra o tempo ainda, né? E estava tudo certinho. E nós temos hoje, graças a Deus, através de imagens de satélite, tudo, nós temos bom serviço de meteorologia. Sem dúvida, então, tem. Só é pego de surpresa quem quer. Canais de... Então, fazer o quê, né? Tá. Você me lembrou de um fato muito Fala. interessante. Uma ocasião eu fiz uma previsão em astrologia empresarial. Eu estava analisando uma empresa e analisando o relacionamento da empresa em si com o dono da empresa. Sim. Então eu digo, olha, as tendências, né? Estava mais ou menos em outubro de um determinado ano, eu disse, olha, as tendências é que agora, em janeiro, daqui a uns 3, 4 meses, você vai ter uma fase muito propícia para ganhar dinheiro. Então, se prepare. Aí o cara, sim, tá, que bom, coisa e tal, porque eu estou apertado de dinheiro e tudo. Tá, tudo bem. Aí passou janeiro, passou fevereiro, e em março o cara me telefona. Jaime, você vai me desculpar, mas estou muito decepcionado. Não ganhei um centavo em janeiro. Você falou tudo errado aí. Aí eu digo, olha, estranho, traz o mapa, vamos dar uma olhada de novo. Aí o cara veio lá, todo cheio de razões. Aí eu olhei o mapa, não, está aqui. Em janeiro você tem grandes possibilidades de ganhar dinheiro. O que é que tu fez? Você estabeleceu um plano de incentivo de vendas? Você fez propaganda? Você fez promoções? Não, em janeiro, como é natural, eu dou férias para todo mundo, fecha a empresa. Aí eu fiquei olhando para o cara e digo, escute, você pelo menos teve cuidado de botar baldes no teto da tua fábrica? Baldes para quê? Para as notas de $100 cair, né? Você vai ver que as notas caíram, o vento levou tudo e você não ganhou nada. Você está me gozando? Eu digo, mas você que está me gozando. Eu te digo que em janeiro é época de ganhar dinheiro e você mais entra produtiva, em férias. Né? Quer dizer, o camarada não... Então a tendência é que ele não seguiu a tendência. Estava lá mostrando que ele podia ter feito isso, Com ele certeza. Podia ter dado férias em dezembro e vamos trabalhar em janeiro, que é uma época produtiva. Exato. Olha, e pode parecer chute, mas te juro que isso aconteceu. Não, eu acredito. Isso aí nós temos N exemplos, nós não estamos aqui para ficar fazendo o convencimento. O pessoal acha que nós, astrólogos, temos o poder de vida e de morte sobre o destino de todos. E não é verdade. Uma ocasião chegou um cara e disse, olha, eu estou na beira da falência, eu preciso muito que você me dê os números da loteria. E você acha que se eu só tivesse esse poder, eu ia estaria te atendendo aqui? Eu não estava nem atendendo. Não ia dar para você, ia ficar para mim, né? Lógico. E todo mundo ia estudar astrologia. Não tenha dúvida. Bom, como nós estamos falando, isso aqui foi muito boa essa introdução,
para a gente saber o que nós vamos entrar agora. Se fala muito sobre 2012, sobre esse monte de coisas, sobre diversos fins de mundo que eu sobrevivi, o Jaime mais ainda, que ele é um pouquinho mais moço do que eu, né? E ele já sobreviveu quantos, né? Um monte, né? Um fim de mundo, eu também. E vocês, muitos de vocês também sobreviveram. Então, agora, os tempos que já estão presentes, agora julho e agosto, está acontecendo, eu estou falando daqui a pouco, já vou passar a palavra para quem sabe, está um posicionamento planetário que ele gera influências de todas as ordens, psíquica, física, emocional, isso aqui. Eu, por exemplo, particularmente, tenho reclamado aos amigos que eu giro, olha, é impossível meu lençol debaixo do colchão ficar parado, porque eu me viro umas 300 vezes de noite. Vira para cá, vira para lá, e eu não estou com preocupação nenhuma, eu estou tranquilo, estou numa fase boa da vida, então não tenho, é diferente daquela pessoa que está dormindo com algum problema na cabeça. Durante o dia, muitas vezes, você chega, não faz nada, ou então você teve um dia agradabilíssimo, você chega pesadaço em casa, o corpo pesado. Você sente em outros lugares, cada um que nós também vamos falar sobre isso, eu vou te perguntar sobre isso, cada um somatiza isso de uma forma. Então, por quê? O que está acontecendo? É uma coisa individual, está acontecendo com você, você deve procurar um médico, ou então, Jaime, está acontecendo a nível realmente cósmico, galáctico, sei lá que nome que eu quero dar. Eu não quero fantasiar nada, eu quero trazer o mais próximo possível da ciência. O que nós estamos vivenciando e o que nós estamos vivenciando, o quanto influencia em nós seres, pessoas físicas? Bastante. A vaidade e o orgulho humano nos impedem de querer admitir que nós somos seres cíclicos e que nós não comandamos a natureza é que nos comanda, né? Bom, então o que é que ocorre? Volta e meia, os astros, que não gostam de ficar parados, estão sempre andando, eles fazem ângulos entre si. E esses ângulos, cada astro, ele emite uma radiação. Essas radiações, elas podem ser conflitantes ou podem ser amigas. Volta e meia, se produzem posições astrológicas altamente favoráveis e que é como se descesse uma série de vibrações benéficas e que uns mais, outros menos, um numa área da vida, outro em outra área da vida, abençoam o nosso dia a dia. Mas há ocasiões em que as radiações são pesadas, são conflitantes, são dificultantes. Nós chamamos de aspectos vermelhos no mapa, né? Sim. Os aspectos bons são os aspectos azuis. Então, quando isso ocorre, também essas vibrações descem à Terra e afetam tudo, inclusive, pasme, o próprio clima, a própria vibração do magma terrestre, tudo é afetado. O que nós estamos sofrendo em termos de natureza, erupções vulcânicas, movimentação de placa tectônica, tem a ver com... É um ciclo. É um ciclo. Se você for analisar, você vai encontrar energias que estão vindo e que estão potencializando e se fazendo sentir na Terra. Entendi, tá. Quando dizem, vem o fim do mundo, porque agora é tornado, é ciclone, é tsunami, tudo, isso já ocorreu no passado. Sim, muitas vezes. Vai ocorrer de novo. Vai, outras tantas. Vamos ficar assim algum tempo, não sei especificamente precisar quanto tempo, mas isso um dia vai acabar. E aí ninguém mais vai lembrar de tsunami, de ciclones, tornados, nem coisa nenhuma. Mas, de momento, todo dia a gente tem uma informação dessas que assusta, porque o ser humano se sente muito inseguro por causa disso. Agora, fala-se muito em 2012, mas, na realidade, não é 2012 o bicho. Nós já estamos vivendo isso há algum tempo.
E aos pouquinhos, a coisa está indo num crescendo, num crescendo, num crescendo. Você diria que é um processo irreversível ou não? Você conhece a movimentação dos astros. Sim, é e essas conjunções, por algum essas tempo. coisas que estão acontecendo. Agora, chega um momento, como tudo na vida da gente é cíclico, né? Então tem o ponto de inércia, o ponto inercial, depois o V0, V1, V2, aí chega no ápice, aí a coisa está explodindo. Aos poucos começa a diminuir até chegar a um zero novamente. Isso é na vida, na saúde, na alma das pessoas, no temperamento das pessoas, na política, na economia, né? Por aí vai. Eu mandei a mala direta, que você me mandou, inclusive, o release para que eu pudesse compartilhar, porque não é minha área, astrologia. Você falou sobre uma conjunção específica, né? Se é o nome certo, é esse, conjunção? Não, nós Você temos citou alguns planetas aí. Sim. Que eles vão ocasionar uma série de fatores econômicos, físicos, e eu gostaria que você explicasse isso. O que é? Sim, veja bem, vamos considerar o horóscopo em repouso. O que é o horóscopo em repouso? É a distribuição dos 12 signos do zodíaco, Sim. Sendo que virado para leste está o signo de Áries, 0 grau de Áries. A partir daí começa tudo, até terminar em 30 graus de Peixes. Nós temos agora 2 planetas importantes. Bom, todos os planetas são importantes, mas... Claro, mas Júpiter, a disposição deles hoje. Júpiter e Urano, entrando em Áries. Tá, o que significa isso? Muito bem. Sempre que Júpiter, sempre que Urano entra em Áries, ou seja, ele deu a volta por todo o zodíaco e voltou, acontece alguma coisa muito importante em termos de humanidade. Tipo? Fala alguma coisa do passado. A época, por exemplo, da Revolução Francesa estourou justamente, me parece que quando Urano estava em Áries. Sim. Também houve quando começou deixa eu ver que outra coisa mais aconteceu. Quando explodiu, se não me engano, a Primeira Guerra Mundial, Urano estava entrando em Áries. E por aí vai. Isso Exemplos sempre, tipo. ele não precisa ser maléfico, o evento, vamos dizer. Não, veja, quando... Uma transformação, ela pode se dar... Sim, só que o Urano, a característica uraniana é o repentino. Sim. Então, coisas repentinas estão previstas. Se é repentino, não é esperado. Sim, imprevisto. Então, coisas imprevistas estão previstas para acontecer. Só que o Urano está juntando suas forças com Júpiter. Júpiter, o significado astrológico dele é expansão. Então, vai ser algo grande e repentino. Agora, estaria tudo muito bem se fosse só isso, mas não é. Ocorre que eu pediria que a técnica jogasse o último slide. Tem um que é um mapa... Esse, né? Não, é o outro. Outro, mais um. Mais um. Vê se tem mais um aí. Tem mais um. Então, sempre que o... Esse está digitalizado lá? Esse aqui que você está falando? Sim, foi digitalizado lá. Tá. Nós temos agora em agosto, nós vamos ter o que nós chamamos de a Grande Cruz montada sobre o céu. Muita gente fala sobre isso, A Grande Cruz representa 4 quadraturas. Sim. Né? São ângulos de 90 graus. Isso se repete frequentemente ou não? Sim. Frequentemente, essa quadratura? Não é frequentemente todo dia. Não, mas, claro que não, mas não é espaço de milênios. Não. Na minha vida já aconteceu várias vezes. Então, perfeito. Então, tá. não é sangria de Fernando, atalho. vê se tem mais um aqui. Esse aqui não tem, ó, dá uma olhada aí. Você não viu esse tem aí no monitor? É um depois daquele. Se tiver... Então tá bom. Tá. Bom, então o que é que ocorre? Daqui a pouco a gente apresenta. Na realidade, aí formam-se 2 oposições. Sim. Então, quais são os planetas que estão envolvidos nessa cruz da vida? São 4, né? Não, nós temos de um lado Urano e Júpiter, do outro lado temos a Lua, do outro lado temos 3 planetas,
Marte, Saturno, Vênus. Sim. E lá em cima nós temos Plutão. Tá. Então nós temos 1, 3, 4 e 7 planetas envolvidos em 10. Puxa, dos 10, 7 estão envolvidos. 7 estão envolvidos nessa grande cruz. Sim. Então veja, já tem algum tempo que Saturno entrou no signo de Capricórnio. No horóscopo em repouso, Capricórnio fica no meio do céu. E em astrologia política, isso significa o governo. Tá. Bom, a maior parte dos governos é toda baseada No dinheiro. em dinheiro. Sim. Né? A política atual é toda Então- baseada em dinheiro. E o que é que ocorre? Plutão é a reviravolta. E a casa 10, que é o meio-céu, significa em astrologia política o governo. Reviravolta do governo. Como é que você trabalharia isso? Traduz isso em outras palavras. Revolução, quebradeira. Quebradeira, revolução, mudança de governo. Sim. Estão os republicanos, entram os democratas. Isso aconteceu exatamente quando? Logo depois de pouco tempo de Plutão estar em Capricórnio, os republicanos nos Estados Unidos perdem as eleições, entra o Barack Obama, um tremendo de um democrata. Aí já começou a derrocada. Isso implica também na questão da Europa, do que aconteceu Mas com a Grécia e os outros totalmente, países também. totalmente. Isso pode potencializar que a crise tenha um tamanho incrível, vamos dizer. Com certeza. E veja que nós temos... Podemos colocar aí, Fernando? Já está? Então põe na tela. Então, aí está Que a gente o apresenta mapa aqui, que vai culminar agora no dia 7 de agosto. Todo mundo conhece o mapa, né? O mapa natal. Aqui você vai ver o mapa da cruz. De Já já ele entra, já 2010. está entrando. 2010 agora. Já está Então, colocando. o que é que ocorre? Nesse dia, ele vai chegar ao ápice. Nesse momento, essa influência já está sendo sentida. E agora, o mais importante de tudo. Tá, vamos falar antes disso, antes de eu entrar na questão mais importante que eu acho, que eu considero. Nós vamos ter, no planeta em si, isso que você disse, em termos climáticos também pode haver mudança? Sim. Tá. O tempo, mas já está havendo. Já está havendo, claro. Mas isso aqui vai potencializar essa posição, essa cruz, vamos dizer, com essa combinação dos planetas, envolvendo 7 em 10 planetas, deixa a coisa mais potencializada. Qual é o tempo de duração desse evento? Bom, por exemplo, a Lua já provavelmente em poucos dias ela já sai daí, né? Porque a Lua é muito rápida, ela anda 13 graus por dia, Tá. né? Vênus e Marte em um mês já saíram daí, no máximo. Tá, mas parece que a data limite, a data pesada é meados de agosto, alguma coisa nesse sentido? Sim, não? essa é a data pesada, mas nós já estamos começando a sentir essa situação astrológica, Grego. Sim. Né? Quer dizer, no dia 7 de agosto é que... Põe, olha, tá aí. Ó. Olha, tá aí. Esse é o mapa que está preocupando muitos astrólogos atualmente. Sim. Né? Então você vê, nós temos o braço horizontal da cruz, nós temos o braço vertical da cruz e nós temos 4 diagonais. Uma em cima à esquerda, outra em cima à direita, outra embaixo à direita, outra embaixo à esquerda. Isso nós chamamos de quadraturas. Sim. E as outras linhas são outros ângulos que nós chamamos de quincunces ou inconjuntos, que são ângulos de 150 graus, que também são ângulos muito difíceis. E isso justamente está pegando aqui um ponto médio envolvendo a Lua, está envolvendo Saturno, Marte e Vênus, Aqueles três que à sua estão direita fazendo ali. quincunce com o ascendente desse mapa. Então, os ângulos são difíceis. Volta para nós, Fernando. Isso, obrigado. Isso. Então, você vai dizer, bom, esse é o céu, mas vai ficar muito tempo? Veja, ele jogou uma energia. Sim. Essa energia tem que se diluir. Ela leva um tempinho para se diluir. Mas o que é que ocorre? Você recebe essa energia que você não vê, você não sente, mas ela entra na tua vibração, modifica a tua vibração, modificando a tua vibração, muda os teus hormônios. É isso que eu ia entrar agora, nessa questão. Quanto cada pessoa somatiza isso e
quem deve se cuidar mais? Já vou fazer a pergunta. Quem deve se cuidar mais? Por exemplo, o leigo, quando pergunta, que é o meu caso, até ele faz com que as coisas... vai buscar a coisa que o entrevistado nem imagina que a gente possa mexer. Por exemplo, eu estou agora escorpião ascendente, câncer tal, e meu sol terra ali, meu sol touro. Existem pessoas que com essa cruz, elas deverão estar mais atentas, vamos dizer, porque elas, com certeza... A boa notícia para você é que o escorpião não está pegando aqui. Escorpião na minha revolução solar. Ah, na revolução. Eu sou libriano em ascensão, em ascendente. Libra está pegando, o teu Marte está aqui. Então justifica o que eu expliquei aqui, de eu estar agitado, de eu estar o Marte não dormindo. O Marte te põe ativo, te põe agressivo, te põe nervoso. Isso é Marte. Tá. Então, para as pessoas em geral, o que elas podem somatizar? Isso que é muito importante, que era o X de todo a questão. De uma determinada maneira. Respondendo àquela tua primeira pergunta, quem é que deve se preocupar? Isso. Olha, podemos dividir uma preocupação sadia, estou falando, para se entender, né? Podemos dividir a humanidade em dois grandes grupos. O grupo das pessoas vivas e o grupo das pessoas mortas. A boa notícia é que as pessoas mortas não têm que se preocupar. Não. Agora, as pessoas vivas, todos nós temos que nos preocupar, porque, veja bem, eu posso fazer o mapa, o teu mapa, a tua revolução, e dizer assim, olha, você está num ano fabuloso. Agora, você vai, como você está num ano fabuloso, você decide se mudar para o Iraque, ou decide se mudar lá para, sabe Deus aonde, que está a maior guerra. Claro. Você está pedindo, né? Sim. Se você está no meio da guerra, você não pode dizer, esse ano está sendo um ano bem bom para mim, bem pacífico. Como pacífico? Você está vendo gente morrer ao seu lado. Então, o pessoal não entende essas nuances. Eu vou até defender o que você está falando, a tua profissão, inclusive, que é astrólogo, entre outras, porque quando você vai fazer um mapa de uma pessoa, ou a Revolução Solar, você pergunta onde é que ela passou o aniversário. Sim. O lugar que ela passou. Exato. E aí aparece também as tendências para viagem, períodos para viagem. Isso subentende-se que você vai permanecer no lugar onde você fez a consulta. Então, é claro que se você faz uma projeção para mim, salvo aquilo que você diz, essa é a época propícia para você viajar, aí considere-se que nessa oportunidade eu posso estar fora. Então, você falou a questão de eu mudar para o Iraque hoje... Eu posso dizer que você está numa época boa para viajar e você decide viajar no meio de um país que está em guerra... Não tenha dúvida, claro. Essa não é por aí, né? Muito bom dizer isso aqui. Você tem que ter todos os cuidados possíveis, né? Porque isso aqui, na realidade, o mapa, né, é o seguinte... É como, eu quero fazer uma viagem. Bom, você vai procurar saber se, por exemplo, como é que está a situação política e econômica de um determinado país. Você vai saber se realmente um turista do Brasil é bem recebido lá ou se tem que conseguir visto de entrada. São cuidados básicos que você tem que tomar. Claro. Não é porque está dizendo que você está num período bom para viajar. Vamos viajar e tem mais. Eu não levo dinheiro, porque a viagem vai ser boa mesmo, vai aparecer milagrosamente alguém que vai pagar as despesas do meu hotel. Peraí, isso é exigir demais da astrologia, né? Não. Então, isso você tem que levar em consideração. Isto aqui representa o mapa, agora, de agosto. E isso podem ter certeza. Nós, os vivos, vamos sofrer a influência dessas situações astrológicas e que, dependendo do mapa particular de cada um, então eu vou mostrar, por exemplo, um mapa particular. Me coloca o penúltimo slide, então. Um mapa particular. Um mapa que você, de uma pessoa... né? De uma pessoa. Coloquei aqui um mapa qualquer só como exemplo, né? Vamos ver. Esse mapa... Isso, está aí. Você, como astrólogo, vai querer saber em que áreas da vida esta conjunção astrológica... vai influenciar. Vem agora em agosto, vai influenciar na vida da pessoa. Então, por exemplo, esse Urano... Se, por exemplo, cair na casa 7 do mapa dessa pessoa... O que é a casa 7? É a casa das associações
inclusive a associação conjugal. Conjugal, claro, que há uma associação. Então, provavelmente, essa pessoa pode esperar alguma coisa repentina no casamento dele. Uma encrenca ou coisa boa. Aí né? depende dos planetas que estão na casa 7, depende também do dispositor da casa 7, se está fazendo um bom ângulo com Urano, se está fazendo um bom ângulo com Plutão, ou um mau ângulo com Plutão, Urano, Marte, Saturno. Tudo depende. Porque se isso... Aí você é capaz de dizer, olha, espere, por exemplo, na área conjugal, espere problemas. Ou se cair na casa 2, espere problemas por causa desses trânsitos na parte financeira. Ou na parte da saúde, casa 6. Mas isso é importantíssimo, porque a partir do momento que você fez do casal, por exemplo, hipoteticamente, você fez, cuida aí, porque você vai passar uma crise feia, vamos dizer, então eu vou estar apto. E se minha companheira ou meu companheiro, vice-versa, estiverem prestando atenção nisso, vai ser também mais tolerante, porque sabe que ele vai enfrentar um processo que não necessariamente é uma tendência, como você sempre diz. Tendência. É bom frisar, eu nunca paro de frisar. A gente sempre fala não é profético. Este ano, a partir de agosto, meu casamento, já vou arranjar um advogado porque eu vou me divorciar. Então não é assim. Não é assim. Mas que você vai sentir vibrações nessa área do mapa, com certeza. Então, isso, e se você tiver consciência disso e ciência disso, você vai ser mais tolerante com o seu parceiro. Você vai entender que é um processo que ele está passando e que é temporário, nada é perene, né? Com certeza. Então, assim, esse tipo de surpresas, como o Jaime falou, que esses tempos nos dão surpresas, é muito melhor você estar preparado para esse tipo de surpresa. E a surpresa não necessariamente é algo ruim, né, Jaime? Não, a surpresa pode ser até... Tem muita gente dizendo, o mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar, o mundo vai começar a mudar. Isto. E o mundo não vai começar a mudar porque ele é o... Não, o mundo vai começar a mudar porque ele é habitado por pessoas e essas pessoas vão sofrer vibrações que vai mudar a maneira delas de encararem a vida, de viverem a vida, de filosofarem com a vida. E isso tudo aos poucos, porque também não é abracadabra, sou um novo homem, aos poucos a pessoa mudando, a vida da pessoa muda. Agora, você tem duas opções, ou você muda para melhor ou você muda para pior. Se você mudar para melhor, você vai aprender, vai viver pelo amor. Se você mudar para pior, você vai viver pela dor. Tenha dúvida. Olha, a escolha é nossa. E não adianta reclamar, a vida me persegue. Que persegue coisa nenhuma. Você que está tomando decisões erradas na sua vida. Mude e a sua vida vai mudar. É isso. Maravilha. E hoje aqui, agora eu vou falar ao vivo, no ar, assim, hoje para mim é um dia muito importante, importantíssimo hoje, 8 de julho, porque hoje é aniversário da minha querida mamãe. Opa! Está aniversariando, já falei com ela em São Paulo. Que bom as pessoas que ainda podem ter ao seu lado a sua mamãe, né? Depois que ela se vai, a gente não adianta ficar dizendo a saudade e toda essa coisa. Então nós temos que aproveitar enquanto ela está aqui, demonstrar o amor todo que a gente está aqui. Eu, com quase 59 anos, ela me trata ainda como se eu fosse uma criança, se eu estou me alimentando bem, se estou botando a blusa, essas coisas, como é que você está, não sai no frio. Então, isso é maravilhoso. Então, para esse amor da minha vida, como já disse aqui num outro aniversário da mamãe, se existir vida após a vida, se realmente a gente pode escolher, como nós já falamos aqui muitas vezes, nos outros programas anteriores aqui, se a gente pudesse escolher em qual família, em qual lugar, em qual cidade, em qual país nascer, eu nasceria do mesmo ventre da dona Dora. Um grande beijo, eu sei que ela não está assistindo lá em São Paulo, porque não tem computador, né? Mas eu quero expressar publicamente o meu carinho, o meu amor por essa mulher fantástica. E ela é o quê? Julho, o que é 8 de julho? Qual é o signo? 8 de julho, ela é Leão. Leão? Hoje, não, é Câncer ainda. Hoje é Câncer, é? Câncer. Então, beleza. Isso aqui, Fernando, sobrou quantos livros nós distribuímos? Todos? Então foi todos. Hoje não tem mais livro, não adianta mais ligar. Quem sabe depois o Jaime não, o Cefrim. Nós estamos quase terminando aqui, temos ainda um minuto. Jaime,
tudo isso que nós falamos, passe então sua consideração final sobre esse momento, para que as pessoas então possam, não é tranquilizar que ninguém está em pânico, que as pessoas possam enfrentar esse momento com consciência. Não se deixem iludir ou sugestionar por possíveis profecias catastróficas. O mundo está mudando, é só olhar ao redor e vocês vão ver que o mundo está mudando. Mudem com o mundo, mas mudem de maneira racional, positiva, inspirada, né? E vocês vão se adaptar melhor a essas mudanças que estão por vir. Mas nada de ter medo de viver. A vida vai continuar por outros parâmetros. Só isso. E boa sorte para todos nós nessas mudanças, né? Com certeza. E aqui não dá para a gente não pôs no caractere, mas é fácil. jdalmau, JDALMAU, @uol.com.br. Quem quiser escrever para o Jaime, perguntar alguma dúvida que tenha, jdalmau, sem ponto, sem nada, tudo junto, Dalmau com U no final, @uol.com.br. Obrigado, Jaime. Dispõe, amigo. Foi um prazer. Um grande abraço e um feliz sempre para você.